tarde a todos os conselheiros e conselheiros. Sejam bem-vindos à sessão ordinária do Conselho Penitenciário, hoje, dia 25 de nove de 2024, às 14 horas, como de costume. Presentes os conselheiros José Orlando Cerqueira, conselheiro Júlio, conselheiro Miguel, conselheiro Vani, conselheiro William, conselheiro Yara. Justificar suas ausências o conselheiro Antônio Quinupa, conselheira Érica. Sejam todos bem-vindos. Bom, de assuntos gerais, dando início à sessão, apresento o ofício que foi recebido pelo Conselho Penitenciário do Estado, número 628 de 2024, do CNPCP, oriundo do Ministério da Justiça, qual convida o Conselho Penitenciário a participar nos dias 12 e 13 de dezembro próximo do Encontro Nacional de Conselhos Penitenciários, ENACOPEN. Serão discutidos alguns assuntos, dentre eles os 40 anos da Lei de Execução Penal, desafios e perspectivas. Eles abrirão também um momento para workshop, distribuirão exemplares do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, bem como eles estão fazendo o levantamento de atividades, o papel dos COPENs e a efetividade das resoluções do CNPCP. Inclusive com relação também aos decretos de induto e articulação junto aos conselhos da comunidade e demais conselhos de direitos e entidades da sociedade civil ligadas à execução penal. Há um tempo atrás, nós tivemos uma reunião, inclusive a conselheira Yara participou, junto com o Ministério Público Federal. Nós estávamos discutindo exatamente um dos temas, que é a efetividade dos conselhos penitenciários junto à fiscalização do repasse fundo a fundo do Ministério da Justiça através do Fundo Penitenciário, que na época dos fatos nós discutimos que, pelo menos com relação ao Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, não havia efetividade e não havia como o Ministério da Justiça cobrar do Conselho Penitenciário do Estado, em virtude que não havia nenhum repasse de fundos para a estruturação do Conselho Penitenciário local ou dos conselhos em nível nacional. Por exemplo, o repasse de até mesmo convênios para aquisição de veículos ou estruturação da sede ou equipamentos para fiscalização em loco desses repasses que são feitos de fundo a fundo. Por exemplo, o Estado recebe verba para a instalação de máquina de lavar e secar roupa na unidade X. Nós temos lá 120 estabelecimentos penais hoje, espalhados pelos 380 aproximadamente municípios aí do Estado do Paraná. Então, não tem como, o Conselho não tem, até o prezado momento, não tinha estrutura necessária. E justamente esse é um dos pontos que a conselheira Érica, até antes de começar a reunião, conselheira Yara, novamente, tocou no assunto com relação às metas, e à necessidade de repasse daquilo que precisa ser destinado aos conselhos estaduais para efetiva aplicabilidade ou fiscalização desses conselhos em relação à lei. Esse é um dos temas. O outro tema também, já quero aqui dar parabéns ao conselheiro Miguel Marcelo Stadler, que foi reconduzido na cadeira como membro titular representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública, através do decreto número 7362, publicado agora no último dia 19 de setembro de 2024. Parabéns, conselheiro Miguel. O conselheiro Miguel está no offline aqui por enquanto, mas já volta à nossa sessão. A palavra está aberta para o conselheiro ou a conselheira que queira se manifestar. Senhor presidente, demais conselheiros, então, nós fizemos um estudo e uma pesquisa lá no grupo de trabalho, e nós oficiamos aos COPENs, aos colegas que atuam nos COPENs. Na verdade, a grande maioria não faz a fiscalização dessas verbas, sabe? Então, a gente vai ter um encontro agora da 7ª Câmara e a gente vai propor que algumas medidas por parte tanto do MP estadual quanto do Ministério Público Federal para tentar estruturar e fazer com que esses conselhos cumpram esse seu papel na fiscalização do fundo. Porque a lei, a lei que fala sobre o fundo, ela diz que para o repasse do fundo é necessário ter os COPENs. Quer dizer, então, se isso é uma exigência, quer dizer, então tem que estruturar adequadamente, Então, isso a gente está fazendo esses estudos aí para tentar uma diretriz aí para conseguir que tudo funcione melhor. Mas a gente vai repassando daí para o senhor e para os demais conselheiros como é que a gente está avançando aí nesse trabalho.
Tá certo, conselheiro Iara, é isso mesmo, é a Lei Complementar número 79, Isso, que tinha trata de esquecido, né? 1994. Uhum. É, Uhum, exatamente. foi justamente essa lei que nós usamos como fundamento, uma dos fundamentos para a estruturação do conselho local. Aqui na época dos fatos, a gente Sim, não eram nem concedidas diárias para os conselheiros poderem se deslocarem de um município a outro aqui no estado do Paraná. Então, eles não tinham, nem sabiam por que a gente estava solicitando isso, mas justamente foi com fundamento também nessa lei, né, para fazer sim. os atos de fiscalização, que diz lá que o repasse previsto no artigo 3º, conselheira Ayara. Isso, né? Eu tinha esquecido, né? São várias leis que a gente estava vendo e essa é a que fala que é necessário mesmo. Eu vou até ler aqui para os demais conselheiros, né? A União deverá repassar aos fundos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a título de transferência obrigatória, independente de convênio ou instrumento congênero, os seguintes percentuais. Daí tem uma dotação orçamentária do FUPEM que é repassado, né, conforme os exercícios, e isso está condicionado, né, a cada ente federativo a existência de fundo penitenciário nos estados, inclusive aqui nesse caso que a conselheira citou, é a criação de conselhos penitenciários estaduais, né, para poder auxiliar na fiscalização desses fundos que são repassados, fundo a fundo que eles chamam aqui para os entes federativos. Então, como nós naquela reunião anterior, por mais que nós recebemos dos relatórios do fundo penitenciário, temos um membro da cadeira destinado dentro do fundo penitenciário, atuamos lá de forma direta aqui no estado do Paraná, né? Nós apenas não temos a estrutura, conforme foi dito na época, de ir às vezes até o local de maneira imediata e lá, entre aspas, atestar que aquilo lá foi realizado no local. Nós temos no Sim. papel que tudo foi feito, né? Mas de deslocar e ter a estrutura necessária para isso, nós não temos a princípio. Estamos estruturando, então, devagarzinho, estamos conseguindo, aí são 4 anos de luta aí praticamente, mas está dando certo a princípio as sementes que foram plantadas. Posso só repetir a lei, presidente? Lei número 79, Lei Complementar 79 de 1994. Obrigado. Então, nessa lei ela fala no parágrafo 3º do artigo 3º A, que os repasses eles ficam condicionados, né, a cada ente federativo à existência de fundo penitenciário, existência de órgão ou entidade específica responsável pela gestão do fundo, né, e além disso a criação dos conselhos penitenciários também estaduais, né, que tratam aí que auxiliam na fiscalização desses repasses. Ele diz ali no inciso 6º do parágrafo 3º o seguinte: existências de conselho estadual ou distrital penitenciário de segurança pública ou congênero para apoio ao controle e à fiscalização da aplicação dos recursos do fundo que trata o inciso primeiro. Então, é um apoio, né? Nós não temos ali, nós fazemos esse apoio e o controle, o apoio ao controle e à fiscalização da aplicação dos recursos. Essa é uma normativa desde 1994. Bom, a palavra ainda está aberta. Vou aqui apenas já pedir licença para passar a palavra para o conselheiro, primeiro dando boas-vindas ao conselheiro William. Parece que na região dele teve um evento agora recente, e eu gostaria que o conselheiro William só tocasse também como trata de assunto geral, sobre a inauguração, algo nesse sentido. Seja bem-vindo, conselheiro William, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Sim, hoje nós tivemos a inauguração das salas de aula e da enfermaria da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 3, unidade de progressão. Então, é uma unidade onde, pelos decretos e portarias, prevê 100% dos presos trabalhando e estudando. E até então estava acontecendo de uma maneira muito improvisada a oferta da educação. E aí, então, agora com a construção das salas de aula, temos um espaço para qualificação também, né? Essa construção, ela foi realizada com a mão de obra dos próprios presos, repasse de verbas do Conselho da Comunidade Local e também da Faculdade Descomplica Uniamérica, que através dos alunos de arquitetura,
já decorrente daquele convênio antigo que nós temos, decorrente aí, desenhou ali todos os projetos, né, hidráulico, elétrico, e com isso agilizou, né, adiantou aí a construção. Enfim, hoje, então, com a presença do nosso vice-diretor da Polícia Penal, né, Maurício, desembargador Rui Mugiati, a juíza da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu, doutora Juliana Zanin, foi inaugurado, então, esse espaço, e as salas de aula agora ativas, né, podendo atender aí toda a população da unidade. A enfermaria, acredito que tenha ficado do complexo a melhor enfermaria em estrutura, né? Agora precisamos equipar para poder atender os nossos as pessoas privadas de liberdade que aqui custodiamos. Conselheiro William, só nos relembre, por gentileza, aí na Regional de Foz tem um convênio com o município com relação a profissionais da área de saúde, ou estou enganado, eu não me recordo exatamente. PENASP, né? Seria? Não, PENASP. O PENASP não foi formalizado ainda, mas temos profissionais da prefeitura, do município, atuando por uma questão de conveniência. Houve a designação de um médico e uma enfermeira para atuar no sistema prisional. Mas o PNASP não foi formalizado ainda. Existem tratativas desde 2014, mas o município sempre foi reagente, nunca teve intenção de formalizar. Vamos ver como fica, né? Mas tem também essa parceria, eles entendem, né, que é preciso colaborar, porque acaba, já que não tem esse atendimento na unidade, acaba os presos sendo deslocados para a rede pública de saúde, né? Então foi construída uma ala no hospital municipal destinada exclusivamente às pessoas privadas de liberdade. Então é uma ala que, inclusive, foi reinaugurada agora há pouco tempo, mas que comporta ali cerca de 10 pessoas, incluindo um espaço reservado para penitenciária feminina. Obrigado, conselheiro William. Vamos passar lá. Obrigado, muito obrigado. Vou passar a palavra, então, agora à conselheira Yara, que pediu preferência, em virtude tem um compromisso logo adiante. Seja bem-vinda, conselheira Yara. Prazer em revê-la. Está com a palavra, se tiver relatório de mérito, conselheiro da comunidade. Obrigada. Boa tarde a todos. Aqui é só uma petição referente a uma ciência de concessão de livramento condicional, para Leandro dos Santos Almeida, processo 0035-901-18-2018-816-0021. É só uma ciência aqui pelo COPEM. E a defesa, tanto o Ministério Público, já tomaram ciência dessa concessão. Era isso, senhor presidente. Em discussão pelos demais conselheiros, aqueles que aprovam apenas fazer o sinal de costume, e a votação via enquete, por gentileza. Está aprovado, conselheiro Yara. Pode prosseguir se tivermos algum, por favor. Somente esse, senhor presidente. Ok, obrigado, conselheiro Yara. Passa a palavra, então, agora ao conselheiro Júlio. Seja bem-vindo, conselheiro Júlio. Se tiver relatório de mérito, conselheiro da comunidade, possa proferir seus pareceres. Conselheiro Júlio. Tudo bem, beleza. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos demais conselheiros. Eu também, senhor presidente, eu tenho um processo aqui que fala de conhecimento de concessão de livramento condicional, é o processo 38.5981/2016, 816-021, sei eu. Também o Ministério Público se manteve favorável, o juiz concedeu o livramento condicional, suspendeu a medida da tornozeleira, que era
harmonizado, né? E concedeu o livramento condicional. Então, sem mais demanda, era o que continha, senhor presidente, também, só para conhecimento do Conselho. Em discussão pelos demais conselheiros, e os conselheiros, através da enquete, realizaram a votação. Aqueles que concordam, fazer o sinal de costume. Está aprovado, conselheiro Júlio. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Não, senhor presidente, era o que continha. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Júlio. Passo a palavra, então, ao conselheiro Vani, se tiver relatórios de mérito, o Conselho da Comunidade de Inspeção possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, conselheiro Vani. Muito obrigado, cumprimento novamente todos os conselheiros, mas, inclusive, como Vossa Excelência falou no início, nobre presidente, eu não tenho nenhuma manifestação hoje agendada. Ok, muito obrigado, conselheiro Vani. Passo a palavra, então, ao conselheiro José Orlando, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, conselheiro José. Muito obrigado. Novamente, boa tarde a todos. Vou ser breve aqui, é um pedido de livramento condicional. Interessado é Severino Freitas Ferreira Júnior, processo 8027-11-2018. Foi remetido a esse conselho o pedido para manifestação acerca do teor da certidão do movimento 368.1, que acusou o direito do apenado ao livramento condicional em 26 de maio de 2024, nos termos do artigo 131 da Lei de Execuções Penais. Pois bem, vamos tentar resumir aqui. Os requisitos todos já sabem, né, para a concessão dessa benesse, são previstos no artigo 83 do Código Penal. Cumprimento de mais de 1/3 da pena, se o apenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Inciso 2, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. E terceiro, comprovado bom comportamento durante a execução, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 4, ter reparado eventual dano causado pela infração. 5, cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação. Saiu aqui. No caso de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico, ilícito de entorpecentes e drogas, tráfico de pessoas, terrorismo, e se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para condenado em crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Neste caso, o executado ele está cumprindo penas oriundas de 2 ações penais. Vou omitir o número, por questão de brevidade, da vara criminal de Cianorte, pelo artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, e parágrafo 3º do Código Penal, mais 244 do Estatuto da Criança, ou seja, o roubo agravado, mais aliciamento de menores, corrupção de menor. E B, outro processo da vara criminal também de Cianorte, pelo artigo 33 da Lei 11.343, ou seja, tráfico. No primeiro, tem uma pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão. No segundo, 5 anos e 10 meses de reclusão. Somando-se as penas corporais aplicadas, nós constatamos o total de 15 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, nos termos do artigo 84 do Código Penal. Mesmo considerando que a condenação do apenado com relação ao crime do artigo 157, parágrafo 3º, o roubo, observa-se que a imposição da qualificadora se deu pelo reconhecimento do resultado de lesão corporal grave, circunstância que não o caracterizava como hediondo na época dos fatos, que foi em 15 de 11 de 2017. A Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, com redação anterior à vigência de uma lei mais atual, ou seja, a 13.964 de 2019, que é a lei do pacote de crime já conhecida, previa como crime hediondo apenas a parte final do artigo 157, dizendo que são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei número tal, de 1940. Então, falava que era o latrocínio, o artigo 157, parágrafo 3º, parte final. Assim,
considerando que no sistema pátrio vige o princípio da irretroatividade da lei penal em desfavor do apenado, registra que deverá ser considerado como crime comum para a fixação dos critérios de concessão de livramento condicional. Por outro lado, em relação ao crime de tráfico de drogas, deverá ser observada a fração prevista no artigo 83, inciso 5 do Código Penal, que o equipara a crime hediondo. Resumindo também, está inserido no tema repetitivo do STJ, que estabelece que a reincidência pode ser admitida pelo juiz das execuções penais para análise de concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória. E é do entendimento das Cortes Superiores também que a reincidência é circunstância de caráter pessoal, pode ser reconhecida na fase de execução penal, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo do benefício. Aqui eu cito jurisprudência, também não vou citar, evidentemente. Assim, conselheiros, considerando que o sentenciado ostenta condenações por crimes de natureza distintas, o cálculo para a concessão do livramento condicional deve ser elaborado separadamente, computando-se primeiro o percentual de 2/3 referente à condenação equiparada a crime hediondo, e após o percentual de metade relativo aos crimes comuns, diante da constatação da reincidência. Aplicando-se as regras indicadas, o apenado deverá primeiramente expiar, ou seja, cumprir 2/3 da pena oriunda ao primeiro processo de roubo, o que equivale a 3 anos e 10 meses e 20 dias a serem cumpridos, e após isso ainda será necessário cumprir metade da sanção relativa aos autos de condenação no tráfico de drogas, que corresponde a 4 anos, 9 meses e 5 dias. Em resumo, o requisito temporal para a concessão da benesse somente estará preenchido após o cumprimento de 8 anos, 7 meses e 25 dias da pena. E, ao final, verificando-se do relatório da situação carcerária do executado, consta que o cumprimento nesta data, ou seja, em 13 de nove de 2024, foi de 7 anos, 4 meses e 21 dias, equivalente a 48% da pena total aplicada. Assim, conclui que o executado não cumpre esse requisito temporal para a concessão do benefício, conforme o artigo 83, incisos 1 e 4 e 5 do Código Penal. Assim, eu opino pelo indeferimento da concessão do livramento condicional ao executado. É o parecer, muito obrigado. Em discussão pelos demais conselheiros e votação via enquete, aqueles que aprovam fazer o sinal de costume. Uma nova sentença, meritíssimo. Quase isso, desculpe, até eu preciso consultar os conselheiros. Preciso consultar os senhores. Eu fui removido para o tribunal, agora estou na função de desembargador substituto, e ali nós procuramos, no julgamento, resumir e ler as emendas. Se os senhores disserem para mim que eu posso resumir mais, eu até faço questão. Então, por enquanto, eu estou sendo meio extenso demais, mas podem opinar, por gentileza, até vou me sentir melhor aí. Fique à vontade, excelência. Acho que dá para resumir mais, é isso, conselheiros? Podem falar. Bem mais. Tá bom, obrigado. Quanto mais informação, mais atualização, conselheiro José. Melhor ainda. Ok, presidente. Obrigado. Uma aula primorosa. Perfeito. Obrigado. Está aprovado, conselheiro José. Se tiver mais algum, pode prosseguir, por favor. Só tem esse aqui, obrigado. Obrigado, conselheiro José. Passa a palavra, então, ao conselheiro William Zonato, se tiver relatórios de mérito, conselheiro da comunidade de inspeção, possa proferir seu parecer. Está com a palavra, conselheiro William. Obrigado, senhor presidente. Novamente, boa tarde. Apenas uma ciência de expedição de carta de livramento condicional também. Realizada ali nos autos do processo 568669 de 2012, onde houve a concessão do livramento condicional. A decisão que concedeu o livramento condicional reuniu todos os requisitos ali, analisou todos os requisitos objetivos e subjetivos para o alcance da benesse. Enfim, ao Conselho Penitenciário, apenas estou a manifestar pela ciência. Em discussão pelos demais conselheiros, aqueles que concordam, fazer o sinal de costume e realizar a votação via enquete. Está aprovado o conselheiro William. Pode prosseguir, por favor. Apenas este processo encarga, senhor presidente.
Obrigado mais uma vez, conselheiro William. Passo a palavra, então, ao conselheiro Miguel. Se tiver relatórios de mérito, conselheiro da comunidade, possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, conselheiro Miguel. Pois não, senhor presidente. Eu creio que, em razão da data recente do decreto da minha recondução como membro do conselho ou a nova nomeação, eu não consegui acesso ao sistema, embora tenha um expediente sob carga, eu não consegui realizar a análise. Eu creio que mais alguns dias já vou ter acesso e procedo no encaminhamento ao senhor presidente. Obrigado. Obrigado, conselheiro Miguel. É bem dessa forma. Acredito que, de forma automática, o TJ faz o desligamento através do vencimento dos decretos, e daí nós, através da secretaria, fazemos o pedido de renovação, e a gente encaminha hoje mesmo o pedido do conselheiro aí para renovação e acesso ao sistema seu. Obrigado mais uma vez, conselheiro Miguel. Bom, hoje a sessão foi bem rápida, foi bem pela ementa hoje, bem rapidinho, bem tranquilo. Deixo a palavra aberta, aquele conselheiro que queira se manifestar, ou assuntos gerais, ou qualquer outro assunto pertinente, está com a palavra, fique à vontade. Ok, só apenas, então, não sei se os demais conselheiros notaram, mas o conselheiro Júlio tem algo diferente no peito dele ali, um emblema diferente que ele está postando toda hora ali, ó. Eu queria mostrar. Lá. Aproximar perto da câmera, conselheiro? Eu notei, sim. Olha só que legal. É o nosso brevet, o nosso insígnia do conselho. Que legal. Muito bom, conselheiro. Eu fiz em duas cores, uma cor preta, que sugere já pelo fardamento da unidade, e uma cor amarela. Só que o amarelo ficou meio estranho, mas ficou bacana. Então, uma jaqueta padrão aí, colar uma, já dá para pegar uma moto, o doutor Sted, já dá para pegar uma moto e já sair no mercado aí, né? Sem dúvida, conselheiro. Ficou ótimo, podemos mandar fazer uma farda operacional também. Ficou bacana, parabéns, ficou bom. Vou mandar fazer mais outras, então. E ficou barato, ficou em torno de R$20 a cópia. Vou mandar fazer umas e presentear os colegas aí. Legal. Obrigado. Desconta no Geton. Isso. Demora, então. Na verdade, eu acredito que é de rápido agora. Vamos esperar mais um pouquinho, mas a sequência talvez colocamos em discussão em algo nesse sentido, ou um jaleco, ou uma jaqueta, algo que saia dos nossos próprios, da nossa vontade para poder colocar em prática, né? Até mesmo para identificação junto às unidades. Nós já temos esse símbolo que está na mão do conselheiro Júlio, ele foi aprovado através de decreto do governador, então nós só vamos aí depois decidir se for através de jaleco, jaqueta, o que ficar melhor a gente vai colocar em votação, trazemos os modelos e submetemos aí para que todos os conselheiros possam decidir o que é melhor para o conselho. Bom, por hoje é só. Se nenhum conselheiro tiver algo mais a comentar, eu declaro encerrada a nossa sessão ordinária, do dia 25/9. Agradecendo já a todos pela presença e já convidando para a próxima, que será realizada no dia 9 de outubro apenas. Vamos distribuir alguns processos hoje aos conselheiros. A próxima sessão daí será na forma presencial e online, dia 9 de outubro. Já peço a gentileza dos conselheiros separarem vossas agendas. Reina silêncio no Oriente. Reina silêncio no Oriente. Certo. Ok, conselheiros. Ok, tá ótimo, conselheiro. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado. Tudo de bom. Um abraço a todos.